Mas como a questão climática está sendo tratada por democratas e republicanos, isso acaba gerando uma interrogação enorme. Para a gente chegar exatamente na questão do meio ambiente, nós estamos aqui com o nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Professor, estou te colocando numa roubada ao falar de eleição nos Estados Unidos, mas o assunto é totalmente a sua vida, né? Aquilo que o senhor conhece e muito bem, por isso é ótimo poder conversar contigo. De que maneira esses assuntos aparecem diferentes, né, de diferentes formas com os candidatos? Bom dia. Esses assuntos, na verdade, eles não têm sido tão pautados, né, com frequência. Outros estão ficando mais escanteados, exatamente. É isso? Aborto chama mais atenção, né? Sim, sim. E questões econômicas também. Mas os dois candidatos, eles têm posições completamente antagônicas em relação às questões ambientais, né? O Trump, por exemplo, ele nega a existência de uma crise climática, ele nega a existência de problemas, né, com aquecimento global. Na verdade, ele menciona que isso é um grande complô chinês para prejudicar a produção norte-americana, né? O que ele não esquece, nós temos uma arte aqui que exemplifica algumas falas, o que ele esquece é que, olha o que ele fala, né? O conceito de aquecimento global foi criado pelos e para os chineses a fim de tornar a indústria dos Estados Unidos não competitiva. Nossa! O que ele esquece é que, na verdade, isso vem sendo pesquisado. Ou seja, ele está negando o conceito de aquecimento global. Está negando, mas ele esquece ou não sabe que isso começou a ser pesquisado sistematicamente por cientistas norte-americanos. Aqui nós temos um print do primeiro artigo publicado por um cientista norte-americano no ano de 1970, ou seja, há mais de 50 anos, os americanos já pesquisam isso, né? E outros países também. Inclusive, nessa década de 70, eles, no final, já chegavam a fazer modelagem de quanto a temperatura poderia subir em caso, né, da queima de combustíveis fósseis continuar acelerada como estava já naquela época. Professor, ele fala a fim de não tornar, melhor dizendo, a fim de tornar a indústria dos Estados Unidos não competitiva. Por quê? Porque é uma indústria muito grande, aí queima muito tudo isso e atrapalha o meio ambiente. É nesse sentido? Ele considera o seguinte: se eles reconhecem a existência de uma crise climática, eles vão ter que reduzir as emissões industriais, emissões automotivas. Ele é fortemente financiado pela indústria do petróleo, né? Então, no entendimento, a ideia que ele tenta passar é que isso levaria a uma diminuição da atividade industrial nos Estados Unidos, enquanto os chineses continuariam a poluir, né, sem problemas, tal. Então, ele fala assim: olha, se a gente entra, né, nessa ideia, isso, na verdade, vai estar beneficiando outros países. Já a Câmara, ela diz que a crise climática é real, é um assunto urgente ao qual devemos aplicar métricas que incluam o cumprimento de prazos e datas. Uma posição completamente oposta, né, professor? Né? Mas, nesse sentido, então, a gente poderia quase que afirmar que, pelo menos, Kamala Harris, no quesito meio ambiente, ela converge mais com o que a ciência tem dito. Porque existe um movimento muito forte, né, professor, de dizer, e vou me embasar aqui pelas palavras de Donald Trump, que não somos nós que causamos tudo isso, que o aquecimento global haveria de acontecer tendo ou não seres humanos aqui na Terra. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor? Veja, as mudanças climáticas, quando elas ocorrem a partir de causas naturais, elas ocorrem de maneira lenta, né? Bem lenta, ao longo de milhares de anos. Podem ocorrer mudanças abruptas, no caso, por exemplo, de um vulcanismo muito intenso, de lançar muitas cinzas na atmosfera, isso prejudica a entrada de luz solar, então poderia levar a um resfriamento, ou então a queda de um meteorito muito grande que também levantaria muita poeira e isso por muito tempo a temperatura tenderia a reduzir. Para o aquecimento se verificar da maneira que está sendo constatado, várias causas foram retiradas e sobrou exatamente o acúmulo de gases de efeito estufa, isso é mensurado, né? E a gente tem como comparar, ao contrário do que possam dizer, que as temperaturas elas só são medidas nos últimos 100 anos, nós temos como medir com exatidão qual era a temperatura, né, qual era o comportamento do clima há 400 mil anos, a partir de amostras de gelo retiradas em grande profundidade na Antártida.
inicialmente pelos russos na estação Vostok, depois várias outras estações fizeram o mesmo, com resultados iguais, e também retirando amostras de gelo na Groenlândia. Por quê? O gelo que está ali há milhares de anos, ele guarda amostras da atmosfera, bolinhas da atmosfera, então ele mostra a concentração de gases e eles conseguem mensurar a temperatura na ocasião, né, em que o gelo foi depositado. A Câmara, ela tem uma tradição no respeito às questões ambientais, questões climáticas. Ela processou companhias de petróleo, inclusive processou a ExxonMobil por difundir informações falsas a respeito de mudanças climáticas, ou seja, não é uma vinculação às causas ambientais simplesmente por questões eleitorais. Não, ela tem isso já na sua história como procuradora federal, né? Então, ela vem perseguindo poluidores, perseguindo empresas que burlam normas ambientais. Então, isso já faz parte do currículo dela. Mas tem outras novidades aqui, né? O que teremos aqui, professor? Tem mais uma arte que o professor Pedro Cortes nos traz. Isso diz respeito ao Acordo de Paris. E o que acordaram, professor? Então, o Trump, ele havia retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas havia um prazo de 4 anos para que isso fosse efetivado. E esse prazo terminou exatamente no comecinho do governo Biden. E o Biden falou, não, vamos voltar ao Acordo de Paris. E ele impunha uma tentativa, ou colocava uma tentativa de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Cada país deveria apresentar suas metas nacionais, nada era imposto, cada país, olha, eu vou tentar reduzir tanto, né, das minhas emissões, e propunha um financiamento para apoiar países em desenvolvimento, o que acabou não acontecendo. E ele citava o seguinte, né, que o Acordo de Paris teria fechado indústrias americanas com restrições regulatórias excessivas, ao mesmo tempo em que permitiria que os produtores estrangeiros poluíssem impunemente, tá? E a Câmara apoia o Acordo Climático de Paris e diz que fará da crise climática uma das principais prioridades de segurança nacional. Inclusive, nós temos uma próxima arte que mostra, né, que foi proposto por congressistas americanos um projeto chamado de Green New Deal, que propunha a neutralidade da emissão de carbono até 2050. Ou seja, teria de adaptar as indústrias, adaptar um monte de coisa no país. Quando fala aqui neutralidade, é o que eles chamam de neutralidade líquida. Ou seja, ainda você poderia ter emissões, mas teria que ter uma compensação, ou seja, retirar esse excedente da atmosfera. Isso pode ser feito, por exemplo, com replantio de florestas, né? Entendi. Investimento em infraestrutura sustentável, práticas agrícolas sustentáveis e também uma atenção especial às populações tradicionalmente vulneráveis, porque são essas populações que sofrem com maior intensidade as mudanças climáticas. Vejamos aqui o que o Trump diz. Quase 100 democratas da Câmara estão promovendo o maior controle socialista da história dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo com o Green New Deal, que acabou não sendo aprovado. Mas eu fico imaginando o socialismo entrando nos Estados Unidos, né? Como é que o Trump consegue vender essa ideia para o seu eleitoral. E vende bem, né? Vende. Tanto que foi eleito, né? Sim. E boa parte do eleitorado acredita nisso. E tem esses empates técnicos, né, que mostram assim, realmente uma divisão muito grande do eleitorado. Né? Incrível. E o que disse a Câmara? Ela defende isso? Que o Green New Deal poderá gerar uma série de novos e bem remunerados postos de trabalho com a nova estrutura de fontes de energia renovável. Realmente é verdade, porque eles precisariam fazer um investimento muito grande em fontes renováveis de energia e isso teria o potencial, caso fosse aprovado, de gerar empregos, né, bastante significativos e bem remunerados. Mas essas são, em linhas gerais, as divergências a respeito das questões ambientais do Trump e da Câmara. Você vê que é importante nós termos aqui o professor Pedro Cortes, que é especializado nesse assunto, para nos trazer de que maneira os candidatos à maior potência do planeta, espero que outras pessoas não nos ouçam, né? Os russos e os chineses não vão gostar dessa afirmação que eu estou fazendo, né? Mas a maior potência econômica do nosso planeta, de que maneira eles se posicionam em relação ao meio ambiente, Mas professor? Só finalizando, Elisa, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, né, que praticamente todo o petróleo que ele produz, ele consome, e é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Ou seja, ele tem uma participação importante nesse cenário que a gente está acompanhando no mundo, e as ações que forem tomadas a partir do governo, seja quem for eleito, poderá direcionar outros países a abraçarem essas causas ou dizendo o seguinte, olha, os Estados Unidos não estão participando, então a gente também não vai participar.
Professor, deixa eu aproveitar a sua presença. A gente pode voltar daqui a pouco novamente, porque a gente vai falar de Espanha. Sim. Uma loucura o que está acontecendo por lá. Minha nossa, já era uma loucura quando a gente soube que tinham 70 pessoas mortas. Na primeira notícia, depois aumentou para 90, agora está lá beirando 150, aproximadamente 150, para que nós possamos falar sobre o meio ambiente. Pode ser? Sim, a gente conversa explico daqui a para vocês pouco. o que está acontecendo lá. Pois é, queremos muito, porque tem nos causado muita angústia. Professor Pedro Cortes, até já, professor. Até já. Aquela pausinha do café, professor.